Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precederão no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão, vossa ternura e compaixão. Recordai. Deus nunca se esquece da aliança, porque Ele nos ama muito. A liturgia da Santa Missa, ela caminhou já 2000 e poucos anos. E nesse tempo, nessa caminhada de fé, de oração, de celebração, a Igreja foi organizando as leituras bíblicas de forma que a comunidade pudesse crescer no conhecimento de Deus e poder adorá-lo e amá-lo mais ainda. Então, no domingo do tempo comum, é sempre lida uma leitura do Antigo Testamento, o Evangelho e uma leitura do Novo Testamento, que é normalmente uma carta do apóstolo. A dinâmica é um fato acontecido lá no passado, aonde eles aguardavam a vinda do Messias. A vinda do Messias, Jesus, aonde eles celebra a aliança com a humanidade. E depois a vida da igreja, a caminhada da igreja. Como que a igreja caminha a cada dia. Por isso que a liturgia, ela nos traz essa realidade, né? A promessa de Deus, o caminho com o povo até a vinda do Messias, a vinda do Messias, a concretização de todas as promessas, todos os mandamentos da lei serão cumpridos e nenhum deles ficará fora, que aconteceu na pessoa de Jesus. E depois de Jesus, a comunidade de fé reunida, né, caminhando, vivendo esse evangelho no dia a dia. Muito bem. O povo do profeta Ezequiel, eles
tinham ido para o exílio e voltaram do exílio, reconstruíram o templo, e eles tinham uma mentalidade, um pensamento de que o modo de retribuição de Deus era coletivo. Bom, Deus fez uma aliança, nós somos o seu povo, e nós concordamos com Ele, então todos nós estamos salvos. É um pensamento que alguns às vezes trazem, falam assim, mas Deus é tão bom, né? Deus é tão misericordioso, né? Ele perdoa todo mundo, e não vai confessar. Ele perdoa todo mundo, mas não vai no confessionário dizer os seus pecados, para receber o sacramento do perdão. É um pensamento corrente, viu? Então eles pensavam que o fato de eles serem um povo de Deus, eles estavam salvos. Então o profeta, consciente desse pensamento, vai dizer à comunidade, Deus vai provocá-lo para dizer à comunidade que não é bem assim. Porque eles usavam um provérbio, né? Meus pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram rotos, né? Aquele negocinho engraçado, né? De ácido assim, que fica no dente, fica áspero, né? Então, eles tinham esse pensamento. Mas o profeta vai dizer que a responsabilidade da salvação é pessoal, não é coletiva. Cada um de nós damos resposta a Deus. Então Deus vai falar para ele assim, porque eles falam que Deus não é correto. Quantos vocês já ouviram dizer que Deus não fez as coisas bem feito, ou Deus devia ter feito diferente? Sabe, quantos deram opinião a Deus sem conhecê-lo e sem saber a verdade? Mas simplesmente por conforto, por ajuste, ou para não criar situação, então a gente vai moldando uma religião que não é aquilo que verdadeiramente Deus está falando para nós. E nós corremos o risco de perder também a nossa salvação por causa disso. Então eles diziam que Deus não era correto, e Deus responde, ouve vós, casa de Israel, é a minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta? Porque foi por causa dos pecados das pessoas que eles foram para o exílio. E aí vocês vão deparar com duas palavrinhas que Jesus usa, do sim e do não. Aliás, o Padre Jonas escreveu um livro, Sim, Sim, Não, Não. O que é, o que não é, não é. Não adianta querer fazer o que não é, ser que não é. É como a mentira que é contada e querem que acreditem que seja verdade. É mentira. Por mais que iludam as pessoas, é uma mentira. E uma hora ou outra vão acordar desse sono da mentira diante da real verdade das coisas. Então ele vai dizer, é a minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. O que ele fez de justiça não serviu para nada. Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida, arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Nós temos a experiência concreta da morte, porque nós temos família, né? Nós temos parentes. Meus pais já morreram, 2 irmãos meus já foram. Eu quase fui esses dias atrás. Deus segurou um pouquinho. Vamos mais um pouco, Padre João. Não desanima não, meu filho. Como diz o meu fundador, não desanima não, vamos em frente. E nesse sentido, nós experimentando essa morte natural da nossa tenda de argila, que um dia ela vai chegar ao fim, mas não é dessa morte que Deus está falando, é da morte eterna.
Porque nós somos seres humanos, físicos, né? Vivemos nesse planeta lindo, maravilhoso, que do céu ele é azul, bonito, profundo, né? Maravilhoso. Nós moramos aqui, mas o destino nosso, a morada nossa é o céu, é junto de Deus. O pecado entrou na nossa vida pelos nossos primeiros pais, mas Deus vem com sua graça, nos restaurar e faz um caminho com o seu povo até a vinda do Messias, que ia selar essa salvação. E a vinda de Jesus salvou os da sua época, os que estavam aguardando a salvação de Deus e os que viriam depois, que somos nós. Então o diálogo de Deus conosco, ele continua sempre o mesmo diálogo, e nos propondo as mesmas coisas, mas é nós que tomamos a decisão para o lugar que nós vamos morar. Aqui ele dá a dizer que, olha, o senhor justo deixou de ser justo e foi injusto e morreu por causa da injustiça, né? O que ele fez de bom não se lembra mais. O pecador que tomou consciência do seu pecado, se arrependeu, mudou de vida, né? Deus também não lembra mais dos seus pecados. Porque ele se arrependeu, mudou de vida e começou a praticar a justiça. Veja os passos que são dados. Não basta só reconhecer o pecado e confessar o pecado. É preciso viver sem o pecado. É uma decisão. Quando vocês vão confessar, no final da confissão, o padre pede o que para vocês? Reze o ato de contrição. Muita gente não presta atenção nesse ato de contrição. Porque ali nesse ato de contrição, eu reconheço os meus pecados, reconheço as minhas faltas e não quero mais pecar. Me comprometo com o auxílio da vossa graça não pecar mais. Se não houver essa decisão dentro do coração, ele sai do confessionário e na primeira esquina já comete outro pecado. Agora, se eu me tomo consciência disso, de que eu, confessando os meus pecados, né, vou fazer o propósito com Deus de não pecar mais, embora eu seja pecador, posso pecar, não vou negar isso, mas o pecador, quando ele comete um pecado, sabe aquele pecador que ama a Deus e que se sente profundamente magoado quando o ofende? Ele acaba de cometer um pecado, ele corre atrás do padre para confessar, porque ele não pode ficar desse jeito, ele não pode ficar de inimizade com Deus. E como Deus se alegra com esse tipo de coração, esse tipo de pessoa, que sabe quem é. Isso nos leva a ter atitude de humildade diante de Deus. O que é humildade? Humildade é aquela consciência que eu tenho da minha fraqueza e da fraqueza dos outros, e sei da fortaleza de Deus. E que sem Ele, nem eu e nem os outros podem se salvar. Então eu busco nele, estar em comunhão com Ele. Então o caminho que Deus nos propõe é um caminho de conversão, de mudança de mentalidade, de mudança de atitude, sabe? É uma mudança que perpassa todo o nosso ser. Não basta dizer de boca para fora as coisas, que é o que nós vamos entrar agora no Evangelho, que nós acabamos de ouvir. Jesus, através de historinhas bem simples, gente, bem simples, fala de coisas bem profundas. O patrão tinha 2 filhos. Chega para um, vai trabalhar na minha vinha. Não vou. Esses filhos, né, meio preguiçoso, né? Não vou não quero trabalhar na sua vinha. Aí vai para o outro, filho, vai trabalhar na minha vinha. Eu vou sim, vou. E não foi, e o outro foi. Por que o outro foi? Ele pensou bem, né? Vamos entender o contexto? Imagine você que é pai e você que é mãe. Você pede algo para o seu filho. Filho, ajuda a arrumar a cozinha aqui em casa. E ele fala assim, não vou. Você se sente envergonhado, pai, mãe? Naquele tempo, um filho dizer não para o pai era uma catástrofe, era uma vergonha.
Como é até hoje, viu? Não pense que já não é mais pecado, que é pecado sim, viu? Que o quarto mandamento continua sendo o quarto mandamento, ele não mudou não, viu? Tá? Tudo nesse mundo pode mudar, mas os mandamentos do Senhor não mudam, porque eles são fundamentais e leva-nos à vida. Honrar pai e mãe. Desobedecer um pai, desobedecer uma mãe é pecado. E nós precisamos tomar consciência disso. E no contexto aqui de obediência, o filho dizer não para o pai se torna vergonhoso para ele, vergonhoso para os que estão do lado, né? Que vê ele tomar essa atitude. Não é uma atitude que se deve tomar por desobedecer. Mas ele usou essa massa cinzenta que muitos não sabem usar. E pensou bem e falou assim, não, eu vou. E o outro que prontamente diz, eu vou, pai, e não foi. Quantas vezes você já disse para uma pessoa, fulano, vai lá em casa um dia, eu vou sim, e nunca foi. Quantas vezes te pediram um favor para você, e você disse, eu vou fazer, e não fez. Eu não quero acusar ninguém, meus irmãos, nós estamos refletindo, a palavra de Deus, ela veio para nos curar, para nos dar esse norte, né? Porque quando Deus coloca a sua palavra de vida para nós não temos que questionar a Deus. Nós não temos que questionar, porque nós somos inteligentes. Nós sabemos que Deus tem palavra de vida eterna, e que a palavra dele produz vida em nós, quando nós a acolhemos. E obedecer a Deus é caminhar junto com ele. É ser um filho que se deixa ser amado por ele e que se deixa também ser curado por ele. O contexto dessa leitura. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo. Quem era o sacerdote e ancião do povo? Né? Vocês sabem o que é um sacerdote, né? Vocês estão olhando para um deles, e tem mais 4 aqui junto comigo. É aquele que preside a comunidade de fé, reza a missa, faz batizado, né? Não era aquele sacerdote, mas era aqueles que ofereciam o sacrifício a Deus. Ancião do povo, eram aqueles homens mais velhos, né, mais inteligentes, conhecedores bem das leis e tudo, e que conduziam o povo de Deus. Eram gente que disse sim para Deus, faz parte do seu povo. Mas diante de Jesus, o enviado do Pai, eles não aceitam Jesus do jeito que ele é. Lembra que eu falei no rito penitencial do irmão mais velho? Que não aceitava que o pai acolhesse o filho que desbanjou os bens dele como prostituta e tudo. E ele que estava ali, né, não tinha nenhum cabrito para fazer festa. Ele tinha sim, mas ele não pedia. Esses mesmos anciãos e sacerdotes que disseram sim a Deus, mas não reconheceram a Jesus que acolhia os pecadores, porque para eles os pecadores contaminavam. Nós somos o povo santo, então nós não podemos nos contaminar com pecadores, com prostitutas, com cobrador de imposto que roubava dinheiro dos outros. Algum dia na sua comunidade você já viu uma situação assim? Vocês ficaram com inveja de alguém que vivia uma vida completamente fora dos caminhos de Deus e voltou para a igreja? E nós devíamos receber essas pessoas com festa, porque elas voltaram para Deus, e nós recebemos assim com indiferença, né, com o pé atrás, outro na frente. É isso que Jesus está dizendo aqui. Qual dos dois eu sou? Aquele que diz sim e não faz? Ou aquele que diz não e faz a vontade do Pai? As prostitutas disseram não, os cobradores de impostos disseram não para Deus, os pecadores disseram não para Deus, mas quando eles ouviram Jesus, quando eles receberam a palavra da salvação, eles responderam a Deus sim. E por isso, Jesus os trazia
E vocês vão lembrar de outras partes do Santo Evangelho também, em que Jesus, né, eu vim aqui para salvar os pecadores e não os justos. Aí ele conta a parábola daquela ovelha que se perdeu, que ele deixa as 99, vai buscar aquela ovelha. Nós todos somos aqueles que disse não para Deus, mas que respondemos a Ele depois de pensarmos. Por que o Evangelho precisa ser anunciado? Porque as pessoas precisam saber que Deus oferece a todos a salvação. E aquele que caminha na injustiça, aquele que caminha, né, na iniquidade, tem salvação para ele. E nós precisamos dizer para eles, existe salvação para você, volte para Deus, converta-se. E nós que dissemos sim desde o batismo, né? Estamos vivendo como filhos de Deus? Ou ainda não entramos nessa dinâmica de Deus de salvar a todos? Este santuário se chama Santuário Pai das Misericórdias, porque a misericórdia de Deus é oferecida a todos, para que todos respondam à proposta de Deus e sejam salvos. E tenham vida, e vida em abundância, que é o que mais nós desejamos, o que mais nós queremos, é vida. Nós não queremos morte, nós não queremos sofrimento, nós não queremos nada dessas coisas. Mas mesmo aqueles que optam pela vida, como Jesus, não temeu se entregar, porque ele sabia que estava na mão do Pai, e o Pai é o Senhor da vida. Jesus é o Senhor da vida, por isso ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. E como filhos e filhas de Deus também a gente pode doar a nossa vida, com muita paciência, com aqueles que estão do nosso lado, e até mesmo com nós mesmos, né? Jesus diz que a gente só consegue amar o outro quando a gente se ama. Se eu falo mal dos outros, se eu critico os outros, se eu ponho defeito nos outros, se eu vivo, né, sempre com o olho olhando para fora de mim e julgando os outros, eu sou o mais terrível das pessoas que precisam de misericórdia, porque eu não me amo. Então, porque eu não me amo, eu não amo os outros. Comece a se amar de verdade, né? Que você vai encontrar coisas boas nos outros, e não vai ficar só vendo defeito. Porque dentro da igreja, meus irmãos, está cheio de pecadores, cheio. Mas o que Deus quer de mim e de vocês é que esses pecadores vão diminuindo, vão eliminando os seus pecados, vão lavando-se os seus corações e suas vestes no sangue do Cordeiro, para ter vida, vida em abundância, que Deus tem para todos nós. Não esqueçamos nunca disso. Qual é a minha resposta para Deus, nesta liturgia que hoje nos provoca? E São Paulo nos mostra, na sua carta aos Filipenses, dizendo: irmãos, se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, tornai completa a minha alegria. Olha quanta coisa: consolação, alento, mútuo amor, comunhão no Espírito, ternura, compaixão. Isso é frutos do Espírito Santo na nossa vida. Comecem a produzi-lo, gente. Se você não consegue produzir 10, produz 5. Se não conseguir produzir 5, produz 3. Se não conseguir 3, pelo menos 1, viu? Pelo menos 1 fruto. Mas produza. A vida cristã é uma vida de contínua conversão. Volte-se para Deus, né? Converta-se para Ele, mude a mentalidade, mude o coração, mude os sentimentos. Se Ele pede isso para nós, não é que é impossível, é porque é possível, porque para Deus nada é impossível. Nós podemos colocar impossibilidade em Deus, mas para Deus tudo é possível. Se eu quero uma vida santa, se eu quero uma vida honesta, se eu quero uma vida justa, se eu quero uma vida melhor, Deus está me oferecendo. Mas quem precisa morrer sou eu. Porque eu sou o único capaz de impedir a ação de Deus na minha vida. Pelo meu sim, não. Né? Mas pelo meu não, sim.
E quando a gente diz sim para Deus, gente, é para sempre, viu? O sim que os esposos dão lá no altar é para sempre. E o sim que nós damos para Deus é para sempre. Sabe, uma vez que nós pertencemos a Ele, nós não somos mais donos de nós mesmos. Uma vez que eu fui batizado, crismado, casado na igreja, eu não pertenço mais a mim, eu não pertenço mais ao mundo. Eu sou de Deus no meio desse mundo, sei lidar com as realidades que estão do meu lado, sei lidar com as situações, mas também sei viver as virtudes. Como é bom falar das virtudes, né? Eu acho que nós precisamos falar um pouco mais das virtudes humanas, das virtudes divinas na nossa vida, porque parece que esqueceram das virtudes, da bondade, da caridade, do amor, da paciência, sabe? São virtudes, né? Da comunhão, da ternura, da compaixão. E Paulo fala assim, se vocês vivem isso, né, se existe isso em vocês, eu me sinto feliz. Aspirai a mesma coisa, unidos no mesmo amor, vivei em harmonia, procurando a unidade. Não façais por competição ou vanglória, mas com humildade, cada um julgue que o outro é o mais importante, e não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. O outro merece algo melhor, não merece? Agora eu vou fazer a pergunta ao contrário, você merece o melhor? Acho que só meia dúzia que falou que merece o melhor. Sim. Todos vocês merecem o melhor? Sim. Comece a dar para os outros. A dar o melhor de si para os outros. A fazer o melhor de si para os outros. Não é ser bobo, não é ser capacho de ninguém, não é ser escravo de ninguém, não. Não, mas é fazer o bem. A minha vizinha brigou comigo, não olha mais para a minha cara, faz um bolo gostoso e entrega para ela lá. Eu fiz um bolo para você. Mas nós brigamos. Não tem problema. Gente, nós precisamos mudar as atitudes nossas. Nós somos muito vingativos. Nós somos muito cruel com os outros. Precisamos, né, entrar nessa dinâmica virtuosa. E começa pelo nosso sim a Deus. Ou não, né? Porque o primeiro disse não e foi, e o segundo disse sim e não foi. Cuidado. Quando você assumir um compromisso, seja fiel ao compromisso assumido. E se for com Deus ainda, morra por causa desse compromisso, mas cumpra ele. Porque quem perder a sua vida por causa de mim vai ganhá-la. E quem quiser ganhar a vida nesse mundo, vai perdê-la. Foi o que nosso Senhor disse. Portanto, hoje, tenhamos essa consciência. Nós precisamos parar de praticar a iniquidade, o pecado, e voltarmos à justiça, à caridade, a compaixão, o amor, para que nós possamos ter um mundo novo ao nosso lado. Padre Jonas, quando fundou a Canção Nova, o objetivo é fazer homens novos e mulheres novas para um mundo novo. Todos nós queremos um mundo de paz, um mundo tranquilo, um mundo, pelo menos se a gente possa viver bem, ter liberdade. E onde começa a construção disso daí? Será que a responsabilidade é do Papa, do Padre, do Bispo, ou do governador, do presidente? Ou a responsabilidade é de cada um de nós? Pela resposta que nós damos a Deus. Vamos ser fiéis? A Ele seja dada a honra, a glória e o louvor pelos séculos sem fim. Amém.